Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo eu continuarei com a minha leitura da Bíblia. Eu já estou no capítulo 6 de Apocalipse de João, então eu estou lendo a Bíblia de trás para frente e estou colocando as minhas contrações e investindo os meus focos para compreender aquilo que me dá um entendimento sobre ser uma criação de Deus e pertencer nesse reino e sentir como todos nós sentimos, né? Então, sobre esse, sobre essa forma de ser e estar, é que eu estou nessa prática. Ahn, os 4 primeiros selos. Eu vi quando o cordeiro abriu do, o primeiro dos 7 selos. E ouvi o primeiro dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: Vem! Vi então um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e deram-lhe uma coroa. Saiu vitorioso e para vencer ainda mais. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: Vem. É, e apareceu um outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: Vem! Vi então um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres vivos: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Não prejudiques o azeite e o vinho. Quando abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: Vem! Vi então um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro era chamado a Morte, e a morada dos mortos o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. O quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. E gritaram com voz forte: Senhor Santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra?
Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco de tempo, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. O sexto selo. É... E quando o cordeiro abriu o sexto selo, vi acontecer um grande terremoto, e o sol ficou preto como roupa de luto, e a lua tornou-se toda cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes, quando bate um vento forte. E o céu foi se recolhendo como um pergaminho que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares, os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá manter-se de pé? Ah, bom, nossa, esse capítulo é bem intenso e obscuro ao mesmo tempo, né? Então a gente vê falando aqui dos selos, e quando a gente utiliza selos, né? Selos representa é, uma. É como se eu tivesse uma mensagem, e se alguém ler antes essa mensagem, a mensagem acabou. Porque a mensagem, ela é assim. Se você lê ela a primeira vez, você vê alguma coisa. Se você lê outra vez, você vê outra coisa. Então, o selo, geralmente, é para você ter a intensidade assegurada. Até porque, se você ficar sabendo da mensagem por outra pessoa, você não vai se comportar como o escritor pretendia ao selar a mensagem. Você está entendendo como o selo é importante? O selo, ele evidencia isso, né? Então existe um comportamento de esperança e de respeito quanto ao selo. E aí você vê que, ó, quando o cordeiro, então o cordeiro representa para nós aqui a, a coordenação, né? Quando a gente tem uma emoção a partir de algum evento, de alguma informação, existe um desencadeamento coordenativo é, que é emparelhado sobre o aparelho informante. Então, alucinar, né? Esse assistir é você ler, né? Só que ler, existe a deformação do leitor, que é a concentração. O cordeiro, ele representa
aquele que dentro de nós coordena o processamento da leitura, porque existe alguém dentro de nós que lê sem ninguém ensinar a ler, que lê como os animais leem, que lê de forma pura. Esse alguém dentro de nós é o Cordeiro, é aquele que coordena tudo, é aquele que tira o pecado de nós, que lê a paz. Você está entendendo? É aquilo que um recém-nascido, que o espírito sente, sem entender a leitura, né? Entende? Você entende isso, né? Cordeiro. Então o cordeiro, ele abriu o selo. Então, quando o cordeiro abre o selo, existe esse lado puro, primitivo de sentir a informação. Não existe uma informação que foi acondicionada e antecipada à informação. Você não tem fragmentos dessa informação. Você tem a informação pura, né? Um choque que você não tinha como conhecer, né? E aí, ouvi o primeiro dos quatro seres vivos dizer com voz de trovão. Dizer com voz de trovão é gritar, é expressar, é sentir, né? Então, quando ele diz vem, ele diz no idioma do processamento de quem escreveu essas palavras, vem representa uma expressão, né? Vem, vem. Então você se impõe assim, né? Ai, né? Ai, ai, né? Vem. Vi então um cavalo branco. Então o primeiro cavalo é o cavalo branco. E o cavaleiro desse cavalo branco tinha um arco. Cavalo branco é alguém, cavalo é algo que a gente monta, né? Que permite a gente ver as coisas do alto, que coloca a gente no colo. E ele tinha um arco, e deram-lhe uma coroa. Saiu vitorioso e para vencer ainda mais. Então o cavaleiro do cavalo branco, né, saiu com o arco, saiu vitorioso, né? Então é isso, né? É como se você tivesse alguém poderoso, né? Que quem controla um cavalo é alguém poderoso. Ter um cavalo é poderoso. Um cavalo de cor é mais poderoso ainda, né? Você tem poder de controlar o cavalo, de ver, né, acima do cavalo, e o sentimento disso é um sentimento nobre, né? É uma informação forte, sabe? Né? Para quem nunca viu isso, isso é tipo assim, esperançoso, sabe? Né? Você almeja, deseja ou se sente confortável na presença dele, porque em qualquer eminência de perigo, você sabe que ele é forte para drenar, né? Só que esse cavalo branco, ele pode representar o céu, né? Ou as nuvens, ou até mesmo uma pessoa. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizendo: Vem. Então, às vezes, o primeiro selo foi o olho, né? Também, né? Às vezes foi assim, ó. Abriu o primeiro selo, aí foi o olho. Aí eu vi um branco, né? Porque a criança, o recém-nascido, quando ele abre o olho,
Geralmente ele não tem, né? Eu me lembro disso. Geralmente você não vê as cores com qualidade de contraste. Geralmente você vê tão rápido, né? Porque o olho de um recém-nascido ele roda tão rápido, porque ele não tem freios de mecânica muscular, né? Aí vem tão intenso que vem tudo branco assim, ó. Até que o neném vai fazendo assim, ó. E aí ele vai começando a ver umas cores, aí ele fecha o olho, aí ele fica mais forte porque vem sangue, aí vai vendo outras cores, aí ele vai viajando assim, até que ele começa a ver com definição. Entende? Então existe uma escala de enxergar, existe uma escala de escutar, enxergar a informação, escutar a informação, sentir a gustação é uma informação, controlar a boca, a língua é uma informação, assim como o nariz, né? É informação. Então abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer: Vem. E apareceu um outro cavalo. Opa! Outro poder, outro que nos segura, né, no alto, que nos segura no alto, né? Ahn, Cavalo vermelho. Cavalo vermelho? É, ao cavalo vermelho, né? E ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra. Ah! Ao cavaleiro tirando a paz da terra. Ei, está errado. Corrija. Ainda não está bom. Corrija. Ou então. Tirar a paz da terra. A terra mãe, né? Mãe terra. De modo que o homem se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada, né? Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser, viu dizer, vem, vem. Então o que é assim, né? Você abre o olho, vem luz. Você abre a boca, vem ar, vem coisas, né? Você abre o nariz, vem respiração. Você abre o ouvido, vem som. Vem. E ouviu o terceiro vivo dizer: Vem então um cavalo preto. E ao seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Né? Isso aqui provavelmente deve ser o ouvido. E ouviu uma voz no meio dos quatro seres vivos: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Então prejudiques e não prejudiques o azeite e o vinho. É... Esse aqui é o. Hum, É um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então, um cavalo preto e o seu. E o seu. Tinha uma balança. É. Será que é as mãos, né? Não sei. Quando abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: Vem então um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro era chamado a Morte e a morada dos mortos, e acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra. Poder sobre a quarta parte. Deve ser o nariz, né? O ar, né? Quarta parte da terra vai ver o aroma. Para que matasse pela espada, pela fome, pela peste
e pelas terras da terra. Bom, eu não sei se a minha leitura está correta, mas é como eu falei no começo do vídeo, né? Existe esse lado de uma mensagem eterna, né? O quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do teste do testemunho. Será que essas aqui são as mãos? Gritaram com voz forte: Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue no texto da terra? Então, cada um deles recebeu veste branca e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco tempo de tempo, até que completaram o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Caraca, né? Esperar mais tempo até completar os irmãos que serão mortos como eles? Hum, talvez morte aqui seja uma definição, né? Enquanto a gente não define alguma coisa, a gente tem essa coisa como várias coisas, né? Então a morte ela representa a definição. Hum, e aqui ó, santo e verdadeiro. Então aqui ó, com voz forte, Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça? Fazer justiça é definir o bem, né? É revelar o bem, vingando o nosso sangue. Vingar o sangue representa encontrar a solução, né? Não é você matar o inimigo. É matar o inimigo, mas o inimigo do ser é a forma errada. E sempre foi e sempre será. Se você está fazendo alguma coisa agora de forma errada, essa coisa é sua inimiga. Se você está traindo sua mulher, se você está traindo a si mesmo, se você não tem paciência com você, esse é seu inimigo. Você deve matá-lo. Entende? Que até mesmo ações são inimigos, por mais que sejam irmãos nossos, irmãos no sentido que nossas mãos nos colocam a fazer, né? Por mais que sejam movimentos nossos, são inimigos, porque existe, né? Existe o verdadeiro, o objetivo verdadeiro para esse tempo, né? Enquanto você não encontrar o verdadeiro, você tem que reunir muitos e matá-los. Muitos o quê? Muitos inimigos, muitas inverdades. Até porque para chegar na verdade a gente passa por um monte de inverdades. Muito difícil alguém acerta da primeira. E tem certeza de que acertou. Porque até mesmo para você ter certeza de que está certo, exige-se um grande teste, né? Tá, o sexto selo, a sexta mensagem é quando o cordeiro abriu o sexto selo, vi acontecer um grande terremoto, né? O terremoto aqui pode ser na pessoa que encontrou a informação desse selo, né? Então ele escutou alguma coisa pela primeira vez, ele viu alguma coisa pela primeira vez, ele por exemplo, se a pessoa quase foi morta, ela. Isso é um terremoto, né? E porque a gente tem uma mera menção de colocar
tudo na generosidade da expressão que é muito trabalhada cinematograficamente ou até mesmo sobre a forma literária, né? Ou seja, no sentido do dicionário, né? Aí, às vezes, a gente não entende o que, que é o terremoto, né? A gente acha que a Terra toda, né? E às vezes, né, falar assim, a Terra dentro de nós, entende? Porque é como se a gente conseguisse plantar dentro de nós. Existe uma agricultura que espera-se plantar o bem para colher o bem dentro de nós, porque isso faz com que a gente sobreviva e aprenda a fazer o mesmo na terra exterior a nós, na grande terra, né? Então tá, ó. Ahn, terremoto e o sol ficou preto. O sol ficou preto como roupa de luto. Então vai ver a criança que nasceu de dia, né? Que viu a luz, que viu o selo do cavalo branco, né? E viu assim, carregado pela mãe ou pela alguma coisa, e ficou lá trabalhando a luz, né? De uma hora para outra ela fechou, dormiu e ficou inconsciente. Aí abriu o olho de novo, só que em vez de ver o branco, ela viu a escuridão. Pode ser, o sol ficou preto, como roupa de luto, e a lua tornou-se toda cor de sangue. A lua tornou-se toda cor de sangue. O que que seria isso, né? Seria o céu estrelado, um grande globo, ou seria a voz das pessoas, cor de sangue. A lua tornou-se toda cor de sangue, ou seja, talvez seja porque a lua é cor de sangue. Aqui pode ser o seguinte, né? Cor de sangue. Quando a gente tá no escuro e tem algum objeto brilhante, ele é a bomba de sangue para os olhos. Você tá entendendo? Porque o escuro, ele relaxa, porque ele não, ele manda sinal para o organismo dizer assim, ó, seu olho não consegue enxergar. Então a gente vai mandar sangue pro ouvido. Só que se de repente você olhar para o céu e tiver uma luz, um astro que reflete a luz do sol que está no outro continente que é a Lua, ao olhar para a Lua, você vai bombear sangue, né? Então a cor de sangue pode ser isso, né? Mas é claro que né, precisa de um precisa de ser um escritor para pegar, né? As estrelas do céu caíram sobre a terra. Ó, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes. Ou seja, a emoção de olhar para as estrelas, para aquele brilho do céu, eh, caiu sobre a terra. Caiu sobre a emoção, caiu sobre o ser humano que o segurava, né? Sobre a relação humana. Sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes quando bate um vento forte. Certo, então, assim, foi assim, naturalmente, ao olhar para o céu estrelado, houve-se esse. As estrelas caíram dentro da pessoa, e se a pessoa estava conectada com o recém-nascido, né, alguma coisa assim, os selos, né, esses selos, né, essa pessoa transmitiu a esses selos essa emoção, né?
Ou espera-se que sim, que esse é o gradiente de influência, né? Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: Olha, esses aqui são personagens ah, são substantivos, personagens que representam para nós consciência, né? Então, toda consciência, né? É minha leitura, né? Toda consciência caiu, né? Então, a gente tem consciência de que horas são, a gente tem consciência de que ali tem um obstáculo, que amanhã eu tenho que subir o morro e descer o morro para pegar o ponto, para parar no ponto do ônibus. Eu tenho consciência de que ali tem outra pessoa que pega. Eu tenho consciência de eu tenho dever ali. Tá. Caiu toda a consciência. O meu organismo ele ficou sem menção a isso, né? Aqui, ó. Ou tudo isso de alguma forma foi para uma caverna, dizendo aos montes rochedos: Cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque, de certa forma, o Cordeiro, né? Ah, peraí. Os reis da terra e os magnatas, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres esconderam-se nas cavernas e nos rochedos das montanhas. Ou seja, a consciência se escondeu, dizendo aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, não nos coloque como empecilho para esse é, que está sentado no trono, pois chegou o grande dia de sua ira. Quem poderá manter-se de pé? Então é como se é, esse esse cordeiro, né? O cordeiro, aquele que abre o selo, aquele que diz a verdade, aquele que coloca a verdade em evidência, aquele que tem a visão predileta, né? Aquele que é o primeiro, a informação primeira, né? Aquela que é mais pura, que não tem vícios de recontagem, nem roubo, nem edições, pode trazer para todas as realidades um título, mostrar em verdade, mostrar a mentira, mostrar aquilo que eles escondem, né? Então, essa consciência de que é, a pureza, né, pode revelá-los, faz com que eles temam e peçam, né, e o esconderijo para que eles não possam ser de alguma forma entregues, né? Chegou o grande dia da sua ira, quem poderá manter de pé? Então imagina só que você tem um negócio bem vindouro e todo ano ou todo ano o rei ele ele traz uma peça, um cordeiro que vai coordenar a todos esses agentes
uma pesquisa de fidelidade ao reino. E aí imagina-se que quando esse cordeiro chega e começa a abrir os selos e ver as coisas e demonstrar, né, essas que é o cordeiro que tem que revela a verdade e tudo. Imagina só os comerciantes ou as pessoas, né, que têm os seus carros. Elas vão ficar preocupadas porque esse cordeiro, ao, le- ao testar esses comerciantes, pode revelar alguma mentira, né, algum problema. E o rei ficar sabendo através dessa medida, né? Então eu penso assim, né? Daquele que está sentado no trono da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá manter-se de pé? Então, se o cordeiro ele ficar irado, ele vai testar, ele vai entrar e vai até o fundo da loja, ele vai, ele vai olhar os produtos, as validades todas, a qualidade de todos os produtos, vai olhar as moedas todas direitinho, e se ele encontrar alguma coisa, pode acontecer alguma coisa. Até porque no capítulo 7 a gente fala dos eleitos, né? Então pode ter alguma relação disso, né? Mas a gente utilizou um monte de formas de analogia para chegar em um entendimento que é possível, né? Dentro de algumas de algumas aceitações, né? É claro que você não precisa aceitar nada, até porque existe muitas interpretações que querem que você acredite nelas, até porque existe eleições de verdades, uma vez que a palavra da Bíblia ela nunca pode ser revelada da forma que ela veio, porque ela sofre reinterpretação e ela serve de consolo para movimentar a atitude das pessoas que se colocam do seu modo, da sua forma, para interpretá-las. Até porque não espera-se que alguém, senão a Deus, lhe ajude a revelar essa mensagem da forma que você pode encontrar informações, né, que vão ser edificantes para você. Até porque pessoas corrompem informações, até porque quando elas propagam as informações, elas propagam a partir das suas condições. E como o ser humano ele é limitado, cada limitância de ser humano é muito mais verdadeiro quando o ser humano busca preenchê-la da sua ação, né? A partir da sua atitude. Então, se você se preenche da atitude do outro, você não tem é, tanta qualidade no sentido do apreendimento e contentamento da informação adquirida. Até porque você duvida mais, né? É o normal, né? Isso é o normal e é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!